Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que conclui o tempo forte da Páscoa do Senhor. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 28 de maio de 2023, nós celebramos o domingo de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e Maria Santíssima no cenáculo de Jerusalém. Antes de lermos o Evangelho, vamos ao texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que trata diretamente sobre o tema da descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os primeiros 11 versículos. Quando chegou o dia de Pentecostes, portanto, 50º dia, tendo como ponto de partida a Páscoa do Senhor. Para os antigos, 50 era o número que representava a plenitude de um tempo. De 50 em 50 anos acontecia o jubileu. Os Atos dos Apóstolos recordam um evento grandioso que irrompeu na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Eles estavam reunidos em Jerusalém 50 dias depois da Páscoa e foram sacudidos por uma ventania e ao mesmo tempo desceram línguas de fogo que se distribuíram sobre cada um deles. O texto diz que eram galileus, isto é, pescadores, agricultores, criadores de ovelhas e outros animais, funcionários do imperador de Roma e outras profissões. Aqueles galileus, então, começaram a falar, dizendo coisas extraordinárias. Falaram maravilhas que os partos, elamitas, os da Ásia, do Egito, da Líbia e os outros povos mencionados ali compreendiam em sua própria língua. São mencionadas 15 nações, portanto superando o número simbólico 12, que já indicava uma universalidade. Os frutos da Páscoa ultrapassam então os limites da Ásia e da África. O texto acrescenta os romanos, que eram povos ocidentais, judeus e prosélitos. Então, ouvinte, Israel e o mundo estão contemplados. Cretenses e árabes, o Oriente e o Ocidente, as ilhas e a terra firme. Todos compreendiam a mensagem que os apóstolos anunciavam. Portanto, temos uma abertura de horizontes que confirma que o Espírito Santo envolve todos os povos e quebra as barreiras e os muros. Santo Agostinho comentou assim: aquela igreja pouco numerosa, eram uns 120 discípulos que falavam todas as línguas, era o símbolo desta grande igreja que se estende em todas as partes da terra, do Oriente ao Ocidente, falando a língua dos povos. Nós somos ainda possuidores do dom de falar em todas as línguas, porque somos membros de um corpo em que as línguas todas são faladas, dizia Santo Agostinho. São Bernardo comentou assim: num só dia, e sem Jesus ao lado, mas cheios do Espírito Santo, os discípulos conseguiram mais do que durante os anos de convivência com Jesus pelas estradas da Palestina. O mesmo Cristo, pregando tanto, converteu tão pouco, continua São Bernardo. Para converter as almas, não bastam somente palavras, diz São Bernardo, são necessárias palavras e luz. Recorda que, em Pentecostes, o Espírito Santo não só apareceu em línguas, mas em línguas de fogo. As línguas falam e o fogo alumia. Assistido pelo Espírito, Pedro, um pescador de São Bernardo, converteu 3.000 pessoas que 50 dias antes tinham crucificado a Jesus. Conclui São Bernardo. Naquele dia,
Todos ficaram cheios do Espírito Santo, como Maria ficou cheia da graça do Senhor na Anunciação. Portanto, ouvinte, é prerrogativa do Espírito Santo encher, distribuir com abundância a totalidade dos bens de Jesus. Mas, ouvinte, damos um passo a mais na compreensão da solenidade de hoje, ouvindo o Evangelho que a liturgia nos apresenta. João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos, ouvinte, os detalhes do trecho que lemos e será também proclamado em todas as igrejas do mundo católico no dia de hoje. Vejamos, o primeiro dia, diz o texto. Estamos, portanto, ainda no domingo, que tinha começado com a visita de Madalena ao sepulcro. Nós recordamos, Maria Madalena constatou que o túmulo estava vazio e foi avisar para Pedro e João. Pedro e João correram para o local e constataram a veracidade das palavras de Maria Madalena. O Evangelho diz que o discípulo que Jesus amava viu e acreditou. Os dois entraram. Lemos esse Evangelho no domingo da Páscoa. O episódio de hoje, portanto, insiste no primeiro dia da semana, portanto, no final ainda do primeiro dia. Jesus não deixa para o outro dia, vem encontrar-se com os discípulos ainda naquele primeiro dia. Significa que Jesus não os abandona. É a tarde da ressurreição. Ele não espera muito. Desta vez, acontece um encontro comunitário. Estão ali alguns dos discípulos. Naquele final de tarde, as coisas, porém, se invertem. Jesus mesmo vai ao local onde os discípulos estão fechados na sala com medo dos judeus. Enquanto de madrugada, início do dia, Maria Madalena buscava o Senhor, agora, então, os discípulos que são procurados por Jesus. É Jesus que procura os discípulos. Acontece, portanto, o inverso. Os discípulos não procuravam, mas Jesus estava procurando pelos discípulos como Deus procurando por Adão e Eva no paraíso. Jesus vem mesmo estando as portas fechadas do lugar onde os discípulos se encontravam. Nada pode separar o ressuscitado daqueles que ele ama e para os quais doou a sua vida. Jesus tinha afirmado que nada poderia raptar as ovelhas de sua mão. O texto continua dizendo que as portas estavam fechadas. O verbo na língua original, ouvinte, significava fechadas as portas com barras de ferro ou de madeira. Poderiam ser também barras de aço ou de madeira, mas sempre muito espessas. Os discípulos estão, portanto, num lugar completamente isolado. Ninguém podia entrar nem sair. Jesus os encontra, portanto, encurralados dentro de casa, cheios de medo. A morte de Jesus encheu os discípulos de angústia e de medo, portanto, eles se retiram do mundo. Nós podemos dizer assim, ouvinte, se antes era Jesus que estava no sepulcro, o cenáculo se tornou a prisão
dos apóstolos. Como Jesus derrubou a pedra que fechava o túmulo de Lázaro e o seu próprio túmulo, agora Jesus terá que derrubar as portas fechadas do cenáculo onde estão os discípulos encurralados e amedrontados. Não somente naquele dia, mas 8 dias depois, Jesus retorna e encontra os discípulos no mesmo estado. Jesus vem e não tem dificuldade de ir ao encontro daquelas pessoas que ele escolheu, que conviveram com ele por 3 anos e que se manifestaram na paixão frágeis, pecadoras e traidoras. O texto prossegue e diz que Jesus se põe no meio deles. Nas aparições do ressuscitado, Jesus não se põe na frente, nem detrás, nem acima, mas no meio. Se ficasse na frente, deixaria alguém para trás. Se ficasse em cima, alguém poderia ficar embaixo. Se ele se coloca no meio, ao contrário, está, portanto, dando condições a todos de uma proximidade. Ele pode, então, ser tocado por todos, ele pode se comunicar igualmente com todas e distribuir universalmente os dons da salvação e da paz. Estando no meio, o texto prossegue dizendo que Jesus afirma: a paz esteja convosco. A paz é a mais bela saudação judaica. A paz esteja convosco é repetida 3 vezes no capítulo 20 de São João. A palavra paz, na língua de Jesus, significava shalom, e é muito mais do que ausência de guerra. Shalom é a abundância dos bens messiânicos, a plenitude da vida, a harmonia total, o dom supremo de Deus anunciado pelos profetas. Jesus então oferece esses dons abundantemente aos discípulos. Quando Jesus se manifesta aos seus seguidores, não se limita a desejar a paz, mas ele a dá. Paulo dirá que Jesus associa os seus à morte e à ressurreição. Ele é a nossa paz. O texto continua: recebei o Espírito Santo. Diferentemente do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós lemos hoje na primeira leitura, quando o dom do Espírito Santo acontece 50 dias depois da ressurreição, o Evangelho de João antecipa o dom do Espírito Santo. Jesus o insufla nos discípulos na tarde do mesmo dia da Páscoa. O Papa comentou assim, ouvinte: é espírito e deseja habitar no nosso espírito. Ele fica porque nos ama verdadeiramente, não finge que nos ama e depois deixa-nos sozinhos nas dificuldades. Não. O Espírito é leal, é transparente, é autêntico. Ele se une ao nosso espírito. O texto prossegue: como o Pai me mandou, eu mando vocês. E como podemos entender, ouvinte? Podemos entender assim: como eu lavei os pés de vocês, vocês também lavem os pés das outras pessoas. Como eu amei vocês, vocês também amem. Ele foi enviado para manifestar o amor do Pai e os discípulos devem ser a continuidade do que Jesus fez e é. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Mais do que reprovar os discípulos, Jesus os encarrega de sua missão. Enquanto estará ausente, os discípulos devem, então, dar prosseguimento à missão de Jesus. O encargo é uma confirmação da confiança. Depois de Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O dom do Espírito Santo está vinculado ao perdão dos pecados. É, portanto, ouvinte, um poder oferecido aos discípulos, um poder completo que apaga e dissipa o mal. Os discípulos, apesar de todos os limites, começam a possuir
algo absolutamente novo, o sopro de Deus, o sopro de seu amor, de sua verdade e de sua bondade. Os discípulos possuem algo do que fazia de Jesus uma pessoa diferenciada. Aquela intensidade o fazia amar de uma maneira única, o impulsionava a ir em todos os lugares, a curar todas as doenças. E assim aconteceu. A tradição diz que cada um dos apóstolos tomou um rumo para um lugar diferente. Pedro e Paulo foram para Roma, Tomé para as Índias, Tiago para a Espanha e assim por diante. A presença do ressuscitado provoca uma transformação nos discípulos. Era um grupo de pessoas medrosas e fechadas em si mesmas. Agora, os discípulos se tornaram pessoas alegres, vivas, dinâmicas e saíram em missão. O texto não diz quem eram e a quantidade, diz simplesmente discípulos, não somente apóstolos. Discípulos está se referindo àqueles seguidores de Jesus do passado e também os seguidores que virão na continuidade da missão da igreja. Os discípulos que até aquele dia estavam encurralados em Jerusalém foram embora anunciar o evangelho. Significa, ouvinte, que pertencer à comunidade cristã é ser herdeiros da missão de Jesus Cristo e possuir o dom do Espírito Santo, o sopro de Jesus. A segunda leitura diz assim: há uma diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Cada um recebe uma manifestação do Espírito Santo. O texto diz, ouvinte, que tem uma difusão dos dons. São oferecidos dons, serviços, carismas, ministérios, isso para o bem de toda a igreja. Irmãos e irmãs, antes da bênção, queria lhe dizer que a solenidade de Pentecostes aqui na Arquidiocese de Vitória da Conquista será vivida de maneira muito enriquecida. Nós temos várias comunidades dedicadas ao Espírito Santo. Poções, Itapetinga. Em Vitória da Conquista nós temos várias comunidades urbanas e rurais. Hoje às 10 horas eu presido a crisma dos jovens e adultos da paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Recreio, aqui em Vitória da Conquista, e às 16 horas em Poções. Cada comunidade tem a sua maneira peculiar de celebrar o Divino Espírito Santo. São João Paulo II dizia que hoje é o nascimento da igreja, o início da missão que recebeu de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queria concluir, ouvinte, rezando a sequência da missa de hoje. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.